Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre Frankenstein da Mary Shelley. Eu escrevi uma resenha bem completa pra esse livro no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interessado. Frankenstein é considerado pelo Stephen King um dos clássicos da literatura de horror, junto com Drácula e junto com O Médico e o Monstro. Frankenstein também é considerado o primeiro livro de ficção científica da história da literatura. A história é bastante simples, eu acredito que quase todo mundo já conheça, porque hoje Frankenstein é praticamente um ícone da cultura pop, mas é a história de um cientista. Esse cientista ele nasceu na Suíça e ele foi estudar na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. E ele sempre foi muito interessado pelas ciências naturais e muito especificamente pelos alquimistas, pelo trabalho dos alquimistas. Quando ele chega nessa universidade, ele começa a estudar e ele descobre o segredo por trás da vida. E aí ele cria uma criatura que a gente já conhece, né? Essa criatura ela nunca recebe um nome ao longo de todo o livro. Então, assim, Frankenstein é o nome do médico, mas a criatura não tem nome, apesar de que hoje quase todo mundo chama a criatura de Frankenstein, o que é uma coisa bem interessante, mas ela não tem nome no livro. Só que essa criatura, ela tem uma aparência grotesca, monstruosa, e o Frankenstein fica verdadeiramente aterrorizado pelo que ele criou. Uma coisa interessante é que o Frankenstein que a gente conhece, que é o Frankenstein verde, com aqueles parafusos na cabeça e super lento, parecendo o tropeço da família Addams, aquele Frankenstein é o Frankenstein do filme de 1931. Porque o Frankenstein aqui do livro, ele tem uma pele levemente amarelada, ele tem os olhos cinzentos e ele é extremamente rápido. Essa é uma das características dele, ele é muito mais rápido do que qualquer ser humano e ele tem uma capacidade muito maior de sobrevivência do que um ser humano normal. Então ele pode passar dias e dias e dias numa floresta comendo muito pouco e ainda assim sobreviver. É uma das coisas que torna ele mais aterrorizante ainda. Uma das características de Frankenstein que torna ele hoje ainda atual, ainda um clássico, é o fato de que a Mary Shelley expressa em Frankenstein um medo que até hoje tá com a gente, que é o medo do desenvolvimento da tecnologia. A gente percebe que Frankenstein é atual porque a gente continua se perguntando até que ponto a ciência pode ir. E hoje a gente tem cientistas discutindo a possibilidade da aprovação de leis que barrem o desenvolvimento da inteligência artificial, porque eles têm muito medo de que os seres humanos se tornem uma raça inferior e a gente perca o controle sobre a inteligência artificial. Então, esse pensamento atual sobre os robôs, a gente vê que Isaac Asimov ficou muito famoso por ter criado em O Robô 3 leis que protegem os seres humanos dos robôs. A gente vê que essa discussão é a mesma discussão de Frankenstein. Porque o que aterroriza o Dr. Frankenstein aqui é o fato de ele ter criado algo que não pode ser controlado. Essa relação entre a criatura e o criador, vista como uma relação de poder, é uma coisa que permeia todo o livro. Porque Frankenstein, ele não é como Deus. Ele não cria um ser para que esse ser seja livre, independente, autônomo e, por que não, feliz. Frankenstein cria, mas ele quer ter um domínio sobre aquela criatura. Então, ele não cria um ser, ele cria um objeto. E essa relação complicada entre o criador e a criatura é uma das melhores coisas do livro. Assim, os confrontos que a gente tem entre o Dr. Frankenstein e o monstro que ele criou são aqui o ponto alto do romance. A gente tem aqui algumas referências que ficam bem óbvias, que foram inspirações para Mary Shelley. Uma das inspirações dela é um livro chamado O Paraíso Perdido. É muito famoso porque conta a história de Lúcifer, de como Lúcifer teria passado da condição de um anjo para a condição de um anjo caído. E o Dr. Frankenstein está o tempo todo se comparando a esse anjo caído. É como se ele tivesse desafiado Deus e hoje ele tivesse que viver acorrentado ao inferno, que ele mesmo se criou. O subtítulo de Frankenstein é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. E isso também remete ao mito de Prometeu, que na mitologia grega, o Prometeu desafiou os deuses e roubou o fogo para que os humanos pudessem usar o fogo. E a punição dele foi ser acorrentado numa rocha e ter o seu fígado devorado todos os dias por uma águia.
Só que à noite o fígado dele se regenerava e durante o dia seguinte começava tudo de novo. Então a gente vê que o Dr. Frankenstein, ele pode sim ser comparado a Lúcifer, ao anjo caído ou ao Prometeu, pelo fato de que o fato de ele ter desafiado Deus provocou nele uma punição muito grande, que é essa perseguição por esse monstro aqui de Frankenstein. Uma coisa que eu achei interessante em Frankenstein é que o personagem com o qual a gente mais se identifica, de quem a gente mais tem pena, é justamente esse monstro que é considerado não humano, que é o tempo todo chamado de demônio, de criatura, de monstro. E é com ele que a gente se identifica. E lendo o prefácio aqui do livro, isso fica um pouquinho claro pra mim. Porque o monstro de Frankenstein, ele representa o que nós mesmos somos. Nós somos oprimidos, nós queremos liberdade e independência. E o romance também, o prefácio deixa isso bem claro, é um romance que ele atinge os medos da sociedade burguesa. Porque quais são os medos da sociedade burguesa? De perder sua liberdade, de perder sua independência. E é isso que o monstro de Frankenstein sofre aqui, porque ele é tratado não como um ser, mas como um objeto. Então isso aterroriza a gente, porque a gente percebe que as reivindicações dele são legítimas, sabe? O coitado não tem nem nome, afinal de contas, né? Com relação ao ritmo do livro em si, ao livro em si, o ritmo do livro é muito lento, extremamente lento. E a linguagem é bem rebuscada, bem arcaica. Então, apesar de ser um livro pequeno, Frankenstein tem 200 e poucas páginas, ele não é um livro de leitura rápida. Eu me arrastei bastante durante a leitura do livro. Foi um dos motivos que me fez dar 3 estrelas para esse livro, porque a leitura, francamente, é chata. Assim, o que interessa de Frankenstein é a ideia que está por trás desse livro e as discussões que ele levanta. Mas o livro em si já foi tão mastigado, tão batido, que o que a gente encontra aqui em termos fáticos de novidade é muito pouco. Com o acréscimo de ser um livro de leitura um pouco lenta. As situações se repetem muito aqui. O Dr. Frankenstein ele tá o tempo todo enfrentando crises de doenças nervosas e a gente tem que acompanhar todo esse processo. Enfim, não foi um livro que em termos de ritmo narrativo me atraiu. Mas as ideias, sim, me atraem muito. Se vocês já leram Frankenstein, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até o próximo vídeo.